Olá pessoal, nesse vídeo vamos tratar do item 2.3 do meu curso de Direito Administrativo. O item 2.3 aborda a questão da integração do direito administrativo, ou seja, como o direito administrativo lida com as lacunas no sistema jurídico. Naturalmente, como vocês sabem, o ordenamento jurídico, por mais que ele busque uma completude, ele vai apresentar em alguns momentos lacunas. E, portanto, o operador do direito deve se utilizar de alguns instrumentos para a superação dessas lacunas. Existem vários instrumentos que são colocados pelo ordenamento para a superação das suas próprias lacunas. O artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, por exemplo, menciona o uso da analogia, dos costumes e dos princípios gerais de direito como métodos ou instrumentos que servem justamente para a superação de lacunas. Então, quando não há uma lei regulando determinado assunto, o artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro menciona a analogia, os costumes e os princípios como mecanismos para a superação dessas lacunas, dessas omissões normativas. Pois bem, nós tratamos ao longo do curso dos costumes, dos princípios que se aplicam ao direito administrativo, e nesse item 2.3 nós abordamos de maneira mais específica o uso da analogia. Então a analogia é um dos instrumentos para a integração do sistema jurídico, para a superação de eventuais lacunas. A ideia da analogia ela vem atrelada ao princípio da isonomia ou da igualdade, porque através da analogia nós vamos aplicar uma norma que regula um caso semelhante a um outro caso que não possui uma norma regulatória específica. Nós temos dois casos que são semelhantes sob aspecto fático, sob aspecto jurídico. Um caso é regulado por uma determinada norma jurídica, só que o outro caso não tem uma regulação própria. É um caso de lacuna, é um caso de omissão. Então nós vamos aplicar aquela máxima de onde existe a mesma razão, devemos aplicar a mesma disposição. Se nós temos dois casos semelhantes, um é regulado por uma norma própria e o outro não é regulado, portanto existe uma lacuna, a ideia é aplicar, por analogia, a norma que regula o outro caso a esse caso semelhante, a esse caso omisso, a esse caso que é objeto de lacuna. Então essa superação de lacunas através da analogia, ela tem por trás dela uma forte ligação com o princípio da isonomia. Se temos casos semelhantes, o tratamento deve ser o mesmo. Onde existe a mesma razão, devemos aplicar a mesma disposição. Então, no direito administrativo, alguns autores, tradicionalmente falando, vão fazer uma distinção entre dois tipos de analogia. A analogia legal, ou legis, de um lado, e a analogia jurídica, ou iuris, de outro lado. Nos dois casos, nós temos uma verdadeira analogia, uma superação de lacunas através da aplicação de uma norma que regula um outro caso semelhante. Só que na primeira hipótese, na analogia legis ou legal, o que o operador do direito vai fazer é justamente aplicar aquela disposição legal que regula um caso semelhante ao caso omisso. Então nós temos dois casos, como eu disse, um caso regulado por uma lei própria e o outro caso sem regulação específica. Esse caso omisso, objeto de lacuna, tem que ser resolvido. Vamos aplicar analogia legis ou legal, vamos aplicar aquela lei que regula o outro caso a esse caso semelhante, objeto de lacuna. Um exemplo bem claro dessa analogia legis ou legal foi aquela hipótese que eu menciono nesse item, em que o STJ, ao tratar do prazo de prescrição para a propositura de uma ação civil pública, verificou que a lei da ação civil pública, a lei 7347 de 85, ela não previa especificamente um prazo de prescrição para essa ação. Então havia uma lacuna. O que fez o STJ? Buscou a analogia numa outra lei
que trata de caso semelhante, que regula uma outra ação que também é coletiva. No caso, o STJ aplicou o artigo 21 da Lei 4.717 de 65, 4.717 de 65, que é a lei que trata da ação popular. E o artigo 21 fala do prazo de prescrição de 5 anos para a ação popular. Então aplicou essa disposição legal para, analogicamente, regular a ação civil pública e ali também estabeleceu o prazo de 5 anos. A outra analogia é a analogia iuris, ou analogia jurídica. Nesse caso, a analogia segue um procedimento bem parecido com aquele já apresentado para a analogia legal. A diferença é a seguinte: na analogia jurídica ou iuris, o operador do direito, ao invés de utilizar uma norma específica que regula um caso semelhante e aplicar essa norma específica ao caso omisso, no caso agora, na analogia jurídica, o operador do direito vai olhar não para uma norma específica, vai olhar para o sistema jurídico como um todo. Vai olhar para o sistema jurídico e vai reparar que no sistema jurídico, normas diferentes que tratam de situações semelhantes trazem uma solução idêntica, ou uma solução parecida. E a partir dessa análise sistemática, vai extrair do ordenamento, e não de uma norma específica, vai extrair do sistema, do ordenamento jurídico, uma regra e vai aplicá-la analogicamente ao caso omisso. Um exemplo que a gente poderia mencionar é a questão do prazo decadencial para anulação de atos administrativos ilegais. Em âmbito federal, hoje, nós temos o artigo 54 da Lei 9784/99, que trata do processo administrativo federal, e nesse artigo 54 da Lei 9784/99 se fixou ali o prazo de 5 anos de decadência. O Poder Público Federal tem 5 anos para anular seu ato ilegal. Se não fizer no prazo de 5 anos, decai. Decai do direito, perde o direito de anular seu ato ilegal. Bom, mas até a Lei 9784 de 99 não havia um prazo expresso na legislação federal para essa autotutela administrativa. Então, até 99, inexistindo um prazo expresso, qual seria esse prazo decadencial para anular seus atos ilegais? O STJ entendeu que, se não havia um prazo fixado em lei, não haveria prazo decadencial algum, e o poder público poderia invalidar seus atos ilegais a qualquer momento. Mas a doutrina majoritária, e eu me filio a essa doutrina majoritária, sempre sustentou que mesmo no caso de não haver um prazo máximo para anulação dos seus próprios atos ilegais, o poder público, o poder executivo, ele deveria ter um prazo máximo para assim proceder, para exercer a sua autotutela. Então, inexistindo um prazo fixado numa lei própria, especialmente até a 99, pensando aqui em âmbito federal, porque nós não tínhamos naquele momento um prazo máximo, o que dizia a maior parte da doutrina? Temos que buscar um prazo no sistema jurídico. Interpretando o ordenamento jurídico, vamos trazer um prazo para que o poder público exerça a sua autotutela. Depois desse prazo, ele vai decair do seu direito, vai perder o seu direito de anular o ato ilegal por conta de segurança jurídica. E aí o que se percebeu, e essa é uma hipótese, na minha opinião, de analogia iuris ou jurídica, é que diversas leis que regulam situações jurídicas que envolvem o poder público falam no prazo de 5 anos para prescrição ou decadência. O decreto 20.910/32, por exemplo, fala do prazo de 5 anos para as ações pessoais em face da Fazenda Pública. O Código Tributário Nacional, por exemplo, fala em 5 anos para decadência e prescrição em matéria tributária, como regra geral, pelo menos. E várias outras normas. A própria Lei da Ação Popular, que eu mencionei agora há pouco, fala no seu artigo 21, no prazo de 5 anos para a propositura da ação popular. Então, olhando para o ordenamento jurídico, vamos extrair essa regra de que o ordenamento, quando trata do poder público e fixa prazos de prescrição e decadência, geralmente fixa em 5 anos. Opa, analogia iuris. Vamos trazer esse prazo de 5 anos para que o poder público federal, estadual e municipal exerçam lá, os poderes públicos em geral, a sua autotutela. Ultrapassado esse prazo de 5 anos, decadência. Essa é uma possibilidade de interpretação, é uma possibilidade de defesa, apesar desse tema ser muito controvertido, tá ok? E lembrando, só para fechar esse vídeo, que na hora de utilizar a analogia,
essa é uma tese muito clara que eu sustento no livro, o ideal é que o operador do direito busque analogia dentro do próprio microsistema que é objeto da lacuna. Portanto, se é uma norma de direito administrativo que tem lacuna, a analogia deve ser buscada em regra com outra norma que trata de direito administrativo. E apenas se não houver essa saída, é que nós devemos buscar, na minha opinião, analogia com o direito civil, com o direito privado. E uma última observação, nessa tarefa de buscar na analogia a superação de uma lacuna, temos que tomar cuidado com a autonomia federativa. Em alguns temas, cada ente federado vai ter autonomia para legislar sobre seus interesses. E nós não podemos aplicar, por vezes, essa analogia de uma norma, por exemplo, federal, para resolver, às vezes, questões estaduais e municipais. Então, por exemplo, o STJ não admitiu a analogia da Lei 8.112/90, que trata do servidor estatutário federal, para reconhecer um direito a um servidor público estadual ou municipal. O caso envolvia, por exemplo, o direito à recondução, que é previsto na legislação federal, mas em alguns estados e municípios as suas normas específicas não garantem esse mesmo direito para os seus servidores estaduais e municipais. E o STJ não admitiu analogia nessas hipóteses por se tratar de uma questão que é inerente à autonomia federativa. Tá ok? Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.